Boa noite, hoje dia 27 de dezembro de 2024. Vamos começar um momento. Vamos lá. Estamos aqui. Opa, mais um momento. Soltei a gravação, vem. Pronto. Pronto nada. Bem, muito bem. Na semana passada, a gente estudava o capítulo 2. No capítulo 2, João insiste muito que nós temos que cumprir um mandamento, né? Um mandamento verdadeiro, amar o próximo como a si mesmo, um mandamento do amor. Ele diz que não é uma novidade, mas agora, né, o Cristo está trazendo isso num novo nível. Depois, ele diz também que nós já ouvimos falar que quando viesse o anticristo, era a hora da segunda vinda de Jesus, da vinda definitiva. Então, boa noite. Então, ele dizia que as escrituras falam, quando vier o anticristo é a hora, né? Mas ele falou, mas tem muito anticristo. Então a hora é agora. Então a hora é sempre agora, tá? Sempre agora. E o que mais que ele dizia? Ele fala da vida eterna. Bom, muito bem. Então, baseado nisso, faltou só a gente citar os versículos que estão relacionados com esse tema. Então, o primeiro deles é Provérbios 19. O que guarda o mandamento, guarda a sua alma. Mas o que despreza os seus caminhos, morrerá. Então vocês veem como o tema da morte está sempre relacionado à ausência da vida eterna. É a vida de ilusão no mundo, né? E a vida eterna é a vida do espírito que nós somos, um com Deus, filho de Deus, né? E a gente vai perdendo essa dimensão por causa do pecado original. O pecado original é exatamente isso, né? Esquecer de Deus, esquecer quem nós somos. Próximo versículo, João, capítulo 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, permanecei no meu amor. Eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Não corta o ramo. Você fica separado, murcha, seca e morre. Permanecer em mim, eu sou a vida eterna. Tá? Então Jesus disse isso com muita clareza: permanecer em mim, permanecei no meu amor. O amor é muito maior do que o mundo de ilusão, do que o mundo do bem e do mal. Terceiro, deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Mateus. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Por isso o ditado popular que fala em lobo em pele de ovelha, né? Então, isso porque ele fala dos anticristos, quer dizer, sempre teve. Então, se tem anticristo é o sinal, bom, então o tempo é agora. Sempre é agora. Porque o tempo de Deus é agora. Finalmente, Romanos 13. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor
com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama ao próximo cumpriu a lei. Então, não devais a ninguém coisa alguma. Não mantenha vínculos típicos e materiais. Evite isso. Inclusive, isso é uma coisa que, na minha infância, meu pai me falava muito. Nunca fique devendo na rua. Caso de problema, fale comigo, mas não fique devendo. Eu cresci ouvindo isso. E Paulo diz, não devais a ninguém coisa alguma. Não crie esses vínculos materiais. Né? A não ser o amor. O amor é que é o vínculo. Né? Quem ama ao próximo cumpriu a lei. A lei é o amor. Vou repetir, eu sei que é repetido, mas é importante. Perguntado pelo fariseu Jesus, qual o maior dos mandamentos? Jesus respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. Nisso consiste toda a lei dos profetas. Então ele está dizendo, Paulo, não devais coisa alguma a não ser o amor com que vós ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Essa lei que Jesus respondeu. Né? Qual a maior? Pronto? Então, essa parte dos versículos foi, né, que ilustram um pouco o tema que a gente tratou. Então, a gente pode ir agora para o capítulo 3. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, vou ler de novo. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos, de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, de acordo com tudo que a gente estuda do Goldsmith e do Tolle, a gente sabe, então, que o mundo de ilusão é, na verdade, incompatível com a realidade espiritual. No mundo de ilusão, a gente vive o bem e o mal, né? A gente vive a morte, a doença. Essas coisas não existem, não podem existir em Deus. Porque Deus não seria nem onipotente, nem infinito. Né? Deus não seria Deus. Então, em Deus, essas coisas não existem. Então, alguma coisa saiu errada. O que houve? Uma queda do nível de consciência humana, que foi o pecado original. Na verdade, esse pecado não pode ter sido um erro de Deus. Deus errou alguma coisa. É um plano para o ser humano desenvolver a consciência. Mas é meio falar da boca para fora, porque nós não podemos compreender isso. Tá? A gente fala da boca para fora para ter uma ideia, mas a gente não pode compreender isso. Está no nível do mistério mesmo. Tá? Então a gente fala em pecado original, em queda, né, do Éden, tudo. Mas é simbólico, é alegórico, porque não podemos compreender. Aí a gente fala da maçã, tal. Tudo bem? Então, ele diz assim: considerai com que amor nos amou o Pai. O Deus é amor, ele mesmo vai dizer na carta. Para que sejamos chamados filhos de Deus. Quer dizer, então nós somos amados mesmo, e nós somos o próprio amor. Quando? Quando nós somos chamados filhos de Deus. Quem é o filho de Deus? O verdadeiro eu que eu sou. Não o personagem, não a ilusão. E aí João diz, e nós o somos de fato. Ele quer dizer assim, essa é a verdade sobre nós. Nós somos esse eu místico que o Goldsmith fala. Ele diz, essa é a verdade sobre nós.
Nós somos de fato. Acabou. Nós somos de fato. E aí ele diz: por isso o mundo não nos conhece. O mundo conhece a condição do iluminado? Não. Nem pode conhecer. Então ele diz: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Tá? Não conheceu Deus, não conheceu Cristo, não conheceu a consciência crística. O mundo não nos conhece. Bom, mas nós somos iluminados? Não. Mas Cristo nos abriu o caminho da fé. Então eu insisto nisso todas as aulas. Nós já somos salvos. Cristo dissolveu a ilusão da morte e ressuscitou. Isso é para sempre. Não é um plano meia boca, mal acabado. Isso é para sempre. Nós estamos salvos já. Quem? Quem acredita. É o caminho da fé. Então, Jesus está propondo uma outra via para nós. A via da fé. Então, nós aderimos ao plano divino, nós já estamos salvos. Nós já somos. E aí o Oriente diz assim: na verdade, você já é iluminado. Você esqueceu a sua condição. Então eu entendo que estão falando a mesma coisa. Vamos ver o que é que vem no próximo versículo. Justamente, olha só o que ele diz. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Está vendo? Pela fé, nós já chegamos, mas ainda estamos na manifestação do mundo de ilusão. Isso deixa a gente meio confuso. Então ele diz: não se manifestou ainda o que tem que ser, o que havemos de ser. Quer dizer, a gente ainda tem um pé na ilusão, no mundo de ilusão. Para não dizer que nós temos os dois pés. Mas nós já estamos salvos. Nós somos o Filho de Deus. Tá? Nós não precisamos procurar ser alguma coisa. Nós já somos. E aí o que a gente faz? Porque ele disse: ainda não se manifestou o que havemos de ser. E o que a gente faz? Procura levar uma vida decente. Nós não fomos feitos para ser bonzinhos em oposição ao mal, ao malvado. Mas é claro que é muito melhor ser bom do que ser mal. Porque o mal gera a lei do karma. Tá? É lógico que é muito melhor ser bom do que ser mal. Então pratique a bondade. Pratique a bondade. Vá se familiarizando com Deus se manifestando através de nós. Tá? Então pratique a bondade. Procure viver uma vida digna, uma vida de amor, uma vida que vale a pena. Né? E aí nós vamos vendo que Jesus também no batismo, ele ia ser batizado, nós estamos falando sobre a iniciação nos textos do Goldsmith, ele ia ser batizado, João Batista não queria batizar. Ele fala: você não precisa, quem precisa ser batizado por você sou eu. E o que Jesus disse? Deixa por hora, para que se cumpra toda a justiça. Então, não, eu quero ser iluminado. E Jesus diz assim: deixa por hora, para que se cumpra toda a justiça. E como eu já falei para vocês em outra passagem, cresce o joio e cresce o trigo. Não lute, não se desespere, procure só viver a realidade divina, ser uma pessoa boa. O joio será ajuntado e queimado na hora certa. Então, não se preocupe com os pequenos escorregões, defeitinhos, pecadinhos. Não se abata por isso, não valorize, não confira a realidade dessas coisas. Essas coisas vão desaparecer. O próprio Deus, o próprio caminho da fé que Jesus oferece, dissolve essas coisas. Pode falar, Isaldo.
Eu posso estar enganado, mas quando você citou esse exemplo de Jesus aí, Né? a impressão que eu tenho é que até mesmo ele acolheu o eu humano, né? É uma afirmação difícil, mas viável. Parece que até mesmo deu a impressão que ele se aceitou como humano, como É ser viável. humano, mesmo não sendo, né? É viável. É muito é que é grandioso demais para eu ficar contestando e esmiuçando. Mas é viável. Olha só. Quando chega a Páscoa, há um encontro da procissão assim, da Nossa Senhora da Boa Morte com o Senhor dos Passos. Não, a Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores e o Senhor dos Passos. Eles se encontram, né? Nas procissões se encontram. Nossa Senhora das Dores, ela conhece as dores do mundo. Nosso Senhor dos Passos, são os passos que conduzem à morte. Ele conhece os passos. Olha que interessante, ele não tem morte nele, mas ele conhece a condição humana. Ele conhece os passos que conduzem à morte. Ele passa por isso, ilusoriamente, mas passa. Então ele pode ter compaixão pelo ser humano, porque ele conhece. Ele sabe que é ilusão, mas ele sabe o que nós passamos e o que nós sentimos. Então aí ele já diz assim, ele acolhe o humano dentro dele mesmo. Mas isso é o amor, me parece assim grandioso, né? Grandioso. E ela também, porque eu disse que os católicos falam assim, Maria é nossa irmã porque é humana. Para mim não é. Para mim, Maria é Deus manifestado em forma feminina, porque o inferior não poderia gerar o superior. Bom, primeiro que não somos os inferiores, nós somos o Filho de Deus. Ele acabou de dizer, né? Mas da mesma maneira, se nós somos o Filho de Deus, Maria também é. Então é Deus se manifestando na forma feminina. Mas Deus se manifestando no mundo de ilusão precisa acolher o ser humano que ele quer salvar, né? Então ela conhece as dores, Nossa Senhora das Dores. E ele conhece os passos que conduzem à morte. E são esses aí que vão dizer assim: calma, haja o que houver, nós estamos com você. Tudo é ilusão, tenha fé. Vou ressuscitar você, Lázaro. Crês nisto? Creio. Né? Então, realmente é um acolhimento, né, do ser humano do lado humano. Né? Em si, dentro da própria divindade. Realmente eu fiquei até meio surpreso, porque é difícil argumentar isso, porque é grandioso demais. Né? Ele acolhe o ser humano dentro da própria divindade. Esse ser humano ilusório mesmo, ele acolhe. É a ovelha perdida que ele quer resgatar. Né? Então, vamos lá mais um pouquinho. Então, vou ler de novo, caríssimos, desde agora somos filhos de Deus. Nós somos, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Temos um pé no humano, mas isso não é nem sequer mais importante agora. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, seremos um com Deus. Porquanto o veremos como ele é. Então, como diz o Taniguchi, veremos o mundo da imagem verdadeira. Veremos a verdade, as coisas como elas são, porque retornaremos à casa do Pai. E veremos isso do ponto de vista do Pai. Né? Então, ele está dizendo. Agora, é uma coisa que eu vou comentar lá para frente, mas eu vou comentar agora. Olha só, vou repetir. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como ele é. Vamos comparar com Paulo. Porque agora vemos por espelho, em enigma.
mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Porque eu e o Pai somos um. Então conhecerei como também sou conhecido. Olha como eles falam a mesma coisa. E aqui ele diz: sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos como ele é. Eles falam a mesma coisa. Há de ter um significado extremamente profundo para os dois falarem a mesmíssima coisa. E o que é que eles estão falando? Que nós conhecemos Deus como ele é. Que nós vivemos na ilusão, mas uma hora nós vamos despertar. Despertar é uma coisa, ser é outra. Então, eles insistem. Pela fé, nós descobrimos que já somos, sempre fomos. Mas pela fé, a gente descobre e aceita que nós já somos. Falta despertar. Tá? Mas nós sabemos que nós somos. Este é o ponto do cristianismo. Nós já sabemos que nós somos. Então, alguns santos se deixavam martirizar. Tudo bem. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Né? Por causa disso. Por causa da fé. Então, vamos lá. Aí continua no versículo 3. E ele diz assim: e todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como ele é puro. Repito, todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro, como ele é puro. Não, realmente é um texto grandioso. Por isso que eu gostei da intervenção do Elivelto, porque o texto realmente tem essa grandeza. Então ele diz assim: todo que nele tem essa esperança, que tem essa esperança agora, torna-se puro. Agora, ele não falou tornar-se-á puro. Torna-se puro, porque você aceitou a realidade que você é. Você se torna puro. Ainda que viva no mundo material, escorregadinhas, pecadinhos, não importa. Mas você é, em essência, puro, como ele é. Né? Então, o que é? Nós passamos a conhecer nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira essência, que é um com o Pai. É o ensinamento do Goldsmith. Tá? Nós passamos a conhecer um. Então, nós somos puros. O que quer dizer isso? Esse eu verdadeiro é incorruptível. Por que isso é importante? Porque, como eu falei, a gente não tem que se martirizar com pecados. Claro, não vai exaltar o pecado. Procure viver uma vida boa. Por hora, deixa por hora para que se cumpra a justiça. Vá cumprindo a justiça. Mas o joio será queimado na hora certa. Deus sabe disso. Acha insignificante isso tudo, porque essas coisas em Deus nem existem. Isso é tão libertador se for integrado. Marcelo, o problema é que as pessoas não entendem isso que ele está dizendo. Isso é libertador, isso é muito maravilhoso. Nós já somos. Né? E é interessante que o Goldsmith é uma das raras pessoas que percebeu o discurso. E realmente, se não fosse ele, eu não teria percebido. Por isso ele pode falar as contradições do ego que ele quiser. Né? Pronto, pode falar, Eliselton. Pelo que eu entendi, ele fala que um dia voltaremos a amar assim como Deus ama, né? Sentiremos amor, a Tá. esse amor incondicional, né? É, Capaz de amar o inimigo, capaz de amar aquele que mata, aquele que rouba. ele diz exatamente isso. Mas eu entendo que ficou claro que nós não vamos ser a pessoa que ama. Nós já somos.
Só Sim. falta realmente Sentir, acordar e se manifestar, sentir, viver, sentir. tá? Só falta Viver, sentir isso. tá? Sentir na pele, né? Então, eu concordo 100% com essa única ressalva. Não é uma coisa que nós vamos nos tornar, nós já somos. Tem alguma coisa errada, tem que acordar. Pronto. Nós estamos sonhando. Portanto, voltando aos pecados. Pare de lutar com os pecados. Por quê? Porque nós estamos sonhando. É um pesadelo. Aí, quando você acorda, como você pode ser punido por algo que você sonhava? Não faz sentido, é maluco. Então é o tal do joio que vai ser queimado. Tá? Não estou pregando permissividade e libertinagem. Não, não é isso. Procura cumprir a justiça por hora. Procura ser uma pessoa legal. Né? Procure aprender a amar, a oportunidade de aprender a amar, que, na verdade, como disse o Orisaldo, é recordar. Né? Mas como a gente está esquecido e a gente tem as encarnações para isso, procure aprender, então. Não vai ser perdido. Né? É o caminho de volta para casa. Mas nunca se martirize com culpa, com pecado, com essas coisas, porque elas nem sequer existem, nós estamos sonhando. Tá? Eu estou falando isso para mim também. Né? Os erros passados, tudo. Não, não se martirize. Tudo isso é sonho. Deus não é nada disso. Deus é algo muito maior. Pronto, pode falar, Marcelo. Cara, isso é tão impressionante. Boa noite, primeiramente. Isso é tão impressionante que eu falei ali que é Libertador, né, Jean? Sim. Que eu tava. E como é bom a gente comungar aqui todo mundo junto, fica 2 dias sem, tu já sente uma falta, né? Porque vai virando. Bom, o Erivelto comentou, daí tu já comentou em cima, daí eu já, meu Deus, e daí parece que já vem um download, vai virando várias chaves, cara, é incrível, mano. Porque ao mesmo tempo que eu falei que isso é libertador, se integrar isso na consciência, o quão libertador é, tu dissolve também junto o corpo de dor, e tu entende o corpo de dor, então entra, e Isso. todo o ensinamento, tudo que a gente estuda aqui faz, meu Deus do céu, Isso. é tão libertador, né? Porque Vol daí o corpo de dor do ercatório dissolve. Nossa, é libertador demais, meu Deus do céu. Voltamos ao ponto. Você tocou assim numa coisa bem legal. Ninguém entende o que Paulo quer dizer com o espinho na carne. Nem eu mesmo entendi. A ficha caiu agora. É o corpo de dor. É o corpo de dor. A gente vai cair aí. É esse que é o nó, né? Aí você falando, a ficha caiu. Eu falei, olha o espinho na carne, o que que é? Né? Que ele não conseguia entender. Esse é o espinho na carne. E outra, também vou falar sobre o que o Marcelo está dizendo. É, eu nunca preparo aula, mas eu sempre dou uma olhadinha, né? Também, né? Aí estava dando uma olhadinha no texto e são só palavras. Engraçado. É aqui que a gente vai somando, que presenças são muito fortes. Quem fala me dá umas ideias, mas quem está quieto também dá. Porque nós somos uma só consciência. Aí as coisas vão acontecendo, eu vou entrando no significado, essa coisa vai acontecendo. Não é? Então, como eu falo sempre, é o Espírito Santo. Né? Eu não tenho essa capacidade toda, não. Tá? Como o Espírito Santo se manifesta? Onde dois ou três estiverem em meu nome, aí estou eu entre eles. Quer dizer, a gente congrega, fortalece uma só consciência. Aí a coisa começa a acontecer. É maravilhoso e libertador mesmo. Tá? Olha, a gente leu tão pouco e a gente já foi tão longe. Nós estamos no versículo 3 e a gente já aprofundou bastante coisa. Maravilhoso. Tá? Eu tenho assim muita fé, justamente fé, que nós vamos aprofundar muito mais, porque quando acabar essa carta nós vamos entrar em João outra vez, no Evangelho. Nós vamos aprofundar mais, se Deus quiser, porque é infinito. Conhecimento, a sabedoria de Deus é infinita. Nós vamos aprofundar mais. Então, vamos adiante. Depois que ele diz como é que a gente é puro, né, em essência,
que é o mesmo que dizer o que ele disse aqui, versículo 3. E todo aquele que nele tem essa esperança torna-se puro. Agora, como ele é puro? 4. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bom, tem várias coisas aqui. Todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Não existe pecado em Deus. Então, se nós estamos pecando, nós estamos afastados da nossa verdadeira natureza. Nós estamos no mundo. Iludidos pelo mundo, fazendo as coisas que o mundo acha certo, nós estamos absorvidos no mundo. Pode fazer o que quiser, mas de qualquer maneira nós nos desligamos de Deus, porque essas coisas não existem em Deus. Aí ele disse que o pecado é a transgressão da lei. Bom, numa missa dos beneditinos, uma vez eu falei, olha, eles disseram, coisa que o Goldsmith fala também, eles disseram na missa, na verdade, só há um pecado, que é nos esquecermos de Deus. Isso os beneditinos falaram na missa. É o ensinamento do Goldsmith também. Na verdade, só há um pecado, nos esquecermos de Deus. Então, se estamos no mundo pecando, é transgressão da lei. Claro, qual é a lei? O maior dos mandamentos é o amor. Nós não conhecemos o amor, então vem a lei mosaica. Não matarás, não roubarás. Transgressão da lei, até da lei mais tosca mesmo. Né? Agora, a lei do amor, então, fixe. Não tem amor nenhum aí. Tem no que nós somos, mas está encoberto por um monte de cascas do mundo, né? E a gente peca. A gente se deixa enrolar pelo mundo, a gente se entrega ao mundo. Ah, não tenha dúvida que nós seremos perdoados, porque nada disso existe, isso é um pesadelo. Tem que acordar. Mas não seremos punidos. O pesadelo, na verdade, não existe. Se a gente é punido, é a lei do karma, é o próprio pesadelo. Somos nós que estamos sonhando. O pesadelo existe por lei do karma. Tá? Mas se você acorda, bom, você estava sonhando, punido de quê? Não tem. Tá? Então, quando ele diz isso, que o pecado é transgressão da lei, é porque diz Cida Célia aqui, o pecado é a separação de Deus. Então, se estamos pecando, é porque estamos separados de Deus. Pecado é transgressão da lei do amor. Tá? Aí ele prossegue. É engraçado que os fiéis católicos não entendem essa linguagem dele. É preciso ler um pouco do Goldsmith para entender o que ele está falando mesmo. Então ele diz aqui, olha, todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 5. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Então, na verdade, ele não tirou os pecados, porque nele já não havia pecado. Então, a palavra não é tirar, a palavra, na verdade, é dissolver a ilusão do pesadelo. Não é uma coisa que você pega com uma pinça assim, olha, o pecado, tirar e jogar fora. Não! É uma ilusão. E Jesus, então, dissolve essa ilusão. Ah, mas você não consegue? Jesus está falando, crês nisto? Então você já chegou. O joio na hora certa vai ser queimado. Porque você já chegou onde tinha que chegar. Então, ele diz, Jesus apareceu para tirar os pecados, para dissolver o pecado, para nos acordar do pesadelo. Nele não há pecado, então ele não pode tirar os pecados como se fossem realidades, se nele não existe isso.
Se nele não existe isso, então ele vai provar que no mundo também não existe. Então é interessante como o João fala aqui. Todo aquele que peca, não. Sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados. Tudo bem. É o entendimento comum. Mas aí ele diz, nele não há pecado. Então ele não pode dissolver o que não há nele. Ele não pode tirar uma realidade que não há nele. Ele dissolve a ilusão. Tá? 6. Todo aquele que permanece nele não peca. Claro, está desperto, não sonha pesadelo. Deixa eu compartilhar, peraí. Todo aquele que permanece nele não peca. Permanecei no meu amor. O ramo que corta a si mesmo, murcha, seca, morre. Então, repito, 6. Todo aquele que permanece nele não peca, nem pode pecar, é incompatível. Prossigo. Todo aquele que permanece nele não peca. E todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Então não despertou, está imerso no mundo. Não tem a menor noção, né, do que é Deus. Não o viu, não o conheceu. Então, olha como João deixa claro a natureza do pecado. Todo que peca não o viu, nem o conheceu. Essa é a natureza. Não conhece, não sabe, que nem disse da Célia, está separado de Deus, não conhece, não sabe. Por isso que eu falo, mal do mundo é um mundo sem Deus. Por isso é cruel, né? É malvado, perverso. Por quê? Porque não tem Deus. Deus não é perverso. Deus não é mau. Deus não é cruel. Então não tem Deus nisso, né? Tudo bem? Então, todo aquele que permanece nele não peca, porque nada disso existe, é incompatível. Todo que peca não o viu, está imerso no mundo. Ainda tem que andar muito e comer com os porcos até acordar e resolver voltar para casa. Então, não o viu nem o conheceu. Óbvio. Compartilhar. 7. Filhinhos, ninguém vos seduza. Olha a ilusão do mundo querendo nos seduzir. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Já falei que justo é virtuoso, praticamente santo. Então, aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Quer dizer, como diz o Taniguchi, alinha sua mente com Deus. Viva alinhado mais com Deus. Tenha uma vida melhor. Não precisa se torturar com pecado, nem nada disso, porque é tudo ilusão, mas tenha uma vida justa, tanto quanto é possível. Deixa por hora que se cumpra a justiça, disse Jesus. Aí, no versículo 8, bom, ele escorrega na linguagem da época. É inevitável. Aquele que peca é do demônio. Porque o demônio peca desde o princípio. Vamos entender que o demônio é a própria ilusão, personificada. Então peca desde o princípio, porque a própria ilusão é a natureza dela. Tá? Mas personifica, né? E aí, para nós, está tudo bem. Está tudo bem, a gente entende isso bem. Mas para o povo comum, você começa a falar em demônio, eles começam a entender tudo errado, aí é um horror. Né? Porque aí, se ele fala de demônio, o povo mais simples começa a entender errado. E aí começa a entender assim, Deus contra o demônio. Deus contra o demônio. Então Deus não é onipotente, porque tem o outro lado. Entendeu? Deus não é onipotente.
Deus não é infinito, porque acaba onde começa esse lado. Aí fica estranho. Então, os fiéis mais comuns acabam vivendo uma coisa assim de um Deus dividido. Um Deus que luta contra o mal reconhece que o mal existe. Aí está tudo perdido, na verdade. Pode falar, Pereira. Boa noite a todos. Joel foi muito feliz quando ele acrescentou a crença nos dois poderes. Isso, é esse o assunto. E ele mostrou, e eu tenho hoje convicção, que a humanidade está sofrendo por conta essa crença nos dois poderes. É isso. Porque quando a gente começa a refletir, a gente sente como é prejudicial você acreditar no demônio ou em Deus. Uma hora você está pensando em Deus, outra hora está pensando no demônio. Isso. E isso atrasa mesmo Isso. a mim, a você e a qualquer pessoa no planeta. Reflete em tudo. Reflete em tudo mesmo. Tá? É exatamente isso. Então, eu assim reconheço. Hoje eu entendo isso, mas realmente com a ajuda do Goldsmith. Tá? É libertador, sim, saber de um poder. Tá? Mas eu precisei da ajuda do Goldsmith. Não tinha como. Eu ia ler isso aqui, não ia entender. Como o fiel comum não entende. Então começa a falar em demônio, a gente aqui imediatamente já entende. Não, é uma personificação da ilusão. Mas o fiel comum não vai entender assim. E aí ele não vai sair do mundo da dualidade. Difícil. Difícil mesmo. Difícil. Eliselto quer falar também, pode falar. Tem que ligar. Aí. É bem complicado mesmo, porque tanto o demônio é uma ilusão, como esse Deus também é. Esse Deus que Então, combate, também é, é. entendeu? É um duelo de duas sombras em nós. Isso, isso. É chocante o que você está dizendo, mas é verdade. Então, na verdade, esses fiéis não só dão poder ao demônio, como concebem um Deus que não é Deus. E o Goldsmith também fala: olha, as pessoas têm um conceito de Deus, ou uma coisa que não é Deus. Deus é amor, o próprio João vai dizer. É o teatro das sombras, cara. Teatro das sombras. Né? Então, Deus jamais criaria um demônio, não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido, é totalmente incoerente, teologicamente impossível. Não é possível. E nisso, as escrituras sagradas do mundo são lindas, mas este é um ponto em que eu acho os evangelhos assim. Difícil falar isso. Mas superior. Por quê? Porque Jesus nunca lutou com o mal. Nunca. Ele não combate demônios, ele não extermina demônios. E o único contato que ele tem com o demônio é na forma de tentador, ilusão, sedução da ilusão, de tentador, e ele não combate, não mate, não nada, ele só diz: vá de retro, para trás. Né? Não reconheço a sua realidade. Esse é o significado. Só. Não vai lá, não tira flecha, não mata, não corta a cabeça, nada. Mas as outras mitologias todas têm. Então o que é que ele está apresentando assim de tão superior? O único poder. O Goldsmith realmente, olha, se não fosse ele, eu não entenderia essas coisas. É fato. É fato. Se não fosse ele, eu não ia entender. Deixa eu ver aqui o que escreveram aqui, se eu escapou alguma coisa.
Deus jamais temos Deus como um conceito, uma ideia, não é Deus, exatamente, sabe? Então aí fica difícil de romper a ilusão, não é? Porque a gente alimenta. Jesus veio para dissolver, mas a gente fica alimentando, seduzido pela própria ilusão da própria religião, inclusive, tá? Eu sei que ela nos tirou da barbárie, mas depois também para romper o feitiço é difícil, difícil. Então, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Não destruiu nada, ele nunca fez isso. Ele só dissolveu a ilusão do mal. Ele nunca destruiu obra nenhuma do demônio. Nunca se preocupou com isso. Então vamos compartilhar para ler mais um pouquinho. 9. Todo que é nascido de Deus não peca, porque a semente divina reside nele. Não pode pecar, porque nasceu de Deus. Ficou claro para nós. Não pode pecar. Não pode, não tem como. É o único poder, não existe isso em Deus. Então nasceu de Deus. Vamos entender esse nasceu como renascer mesmo? Como ressuscitar? Nós. Vamos entender como nascer para a nossa verdadeira natureza? Ressuscitar? Sair do túmulo da vida ilusória? É esse o sentido. Então, quem é nascido de Deus, quem acorda para a sua verdadeira natureza, imagem e semelhança de Deus, imagem verdadeira, como diz o Taniguchi, não peca. Claro que não peca. Porque acordou. O pecado era sonho. A pessoa acordou. O pecado era pesadelo. A pessoa acordou. A semente divina reside nele. Uma imagem poética, semente divina. A natureza divina é ele. E ele não pode pecar. Por quê? Porque a natureza dele é Deus. Como Deus vai pecar? Impossível. Tá? Então ele está falando da nossa verdadeira natureza, que não é compatível com o pecado. Né? O pecado é ilusão. E a gente peca quando se entrega à ilusão. Um dia vai ter que acordar, porque é pesadelo. Não tenha dúvida, é pesadelo. A 10 ainda continua nessa história do demônio, que leva a uma interpretação muito errada. Mas vamos prosseguir. 10. É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus e quais são os do demônio. Todo que não pratica a justiça não é de Deus, como também aquele que não ama seu irmão. Então, é uma frase difícil e que, mal interpretada, leva à divisão. Então, eu repito, nisso se conhece os filhos de Deus e quais são os do demônio. Olha aí, parece uma divisão. Tem os filhos de Deus e tem os filhos do demônio. Não existem filhos do demônio. Então, ele deve estar querendo dizer outra coisa. Mas as pessoas entendem desse jeito. De um lado, os filhos de Deus, do outro, os filhos do demônio. E todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus. Claro que não é de Deus, está no mundo, está na ilusão. Como também aquele que não ama seu irmão, não conhece o amor, não conhece Deus. Então, voltamos ao pecado original. Separação de Deus. Tá? Separação de Deus. Então, os que são do demônio são aqueles que estão entregues à ilusão, que estão vivendo o pesadelo. Mas um fiel comum vai ler isso aqui, gente. Eles vão entender como. Olha a frase. É nisso que conhece quais são os filhos de Deus e quais são os filhos do demônio. Então, eles vão entender isso, que tem alguns que são filhos de Deus, outros que são os filhos do demônio. Então, ele vai lá no vizinho e vai dizer assim, essa pessoa é filha do demônio. Não é isso? Mas ele mesmo disse, aquele que não ama seu irmão. Mas a pessoa vai lá no vizinho dizer que o vizinho é do demônio. Está vendo como como é incoerente, como é contraditório? Né? É nisso que conhece quais são os filhos de Deus, quais são os filhos do demônio. Quem não pratica justiça não é de Deus, como quem não ama seu irmão.
Então, se alguns são filhos de Deus, outros são filhos do demônio, eu vou lá no vizinho e digo que ele é do demônio. Isso é amor? Não, então eu não amo. Então eu sou filho do demônio também? Igualzinho. E nós, com a ajuda do Goldsmith e do Taniguchi, sabemos que é ilusão. Não tem exatamente demônio. É uma personificação da ilusão. Né? Não é um poder, é um sonho. Pronto. Está aqui marcado Pereira, que Pereira quer falar? Eu quero. Quer. É porque ele não é filho do demônio. Ele está equivocado. Isso. Isso. Porque para ser esse verbo é muito perfeito. Sim. Agora, estar, você está, pode sair de onde está e ir para o melhor. Exatamente. Eu Você está até admito enfrentando que uma ele esteja condição. equivocado. Isso. Mas dizer que é filho do demônio, isso aí eu não concordo. Um horror. Né? Mas o fiel comum vai ler isso aqui e vai entender assim. Tá? Nós podemos ler e entender. Filho da ilusão. Não, você está entregue à ilusão. Está equivocado, é o termo. Né? Mas as pessoas comuns vão ler isso aqui e vão entender tudo errado. Ah, vai ser um desastre. Agora a gente deve isso, pelo menos eu devo isso a Joel. Sim. E o Taniguchi também fala a mesma coisa. Né? Então, a gente vai se esclarecendo, graças a Deus. Né? Veja que a gente avançou, não foi pouco. Porque o equívoco aqui é grande, sabe? É grande e bem complicado, porque acarreta muitos males pelo entendimento errado. Muitos males. Complicado mesmo, né? A gente já discutiu isso outros dias, quando a gente falava de Hitler, Stalin, dessas figuras, que eu disse assim, olha, por mais horríveis que elas sejam, não existe um demônio com poder de criar pessoas, espíritos. Ele só pode ser filho de Deus. Está imerso na ilusão, até na lama, no pesadelo. Pela sua própria lei de ilusão, vai purificar por milhões de anos. Mas não pode existir um filho do demônio. Não existe. Senão o demônio seria um poder. Nós sabemos que não é um poder. Porque não pode ser. Teologicamente impossível. Não pode ser. O Goldsmith é brilhante nisso. Pereira tem razão. É um ensinamento fundamental. Fundamental. O ensinamento do um poder. Tá? Então ele diz que também está em ilusão quem não ama seu irmão. Pois 11. Esta é a mensagem que nós ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Eu já falei para vocês que princípio é uma palavra estranha. Princípio de quê? Para mim é princípio dos tempos mesmo. No princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse princípio. Né? Desde o princípio, quer dizer, desde sempre, desde Deus, nós trazemos a lei conosco, amar uns aos outros. Desde que nós estamos manifestos, aparentemente separados uns dos outros, desde esse ponto, que eu não sei entender desde quando e como, mas desde que nos sentimos separados como manifestações de Deus, nós temos que nos amar uns aos outros. Porque somos manifestações, mas somos uma só vida. Então, se a gente não amar uns aos outros, então nós estamos vivendo uma vida absurda. Impossível, teologicamente impossível. Então, o que é isso? Um pesadelo.
pesadelo de uma vida equivocada, que está esperando acordar, que está esperando lá comer com os porcos, virar e falar, nossa, eu vou voltar para a casa do pai, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais isso, pode durar milhões de anos. Para Deus faz diferença? Não. Ele é eterno. Não faz diferença nenhuma. Quer que dura milhões de anos? O seu pesadelo, porque Deus é eterno, para ele isso aí não significa absolutamente nada. É o pesadelo da gente que significa. Tá? E finalmente, 2027, a gente chega à conclusão que a essa altura, né, da carruagem andando, que a gente já não se entrega mais à ilusão desse jeito. Isso a gente já não tem mais volta. Eu acho que a gente está realmente, para estar aqui todos os dias falando desses assuntos, é porque realmente a gente está no caminho da volta para a casa do Pai. Agora, com humildade, né? Vamos lá, um passinho de cada vez, com humildade, mas a gente não volta mais para trás. Aqueles crimes horrorosos, né, que a gente deve ter cometido lá atrás, a gente não volta mais para isso. Isso aí já foi. Tá? Tenho fé e convicção que isso aí já foi. Já foi. Então nós já estamos no caminho de volta da casa do Pai. Basta não se encher de vaidade e manter a humildade que a gente vai caminhar bem. Porque a vaidade e a humildade, a vaidade e o orgulho são mais tentações do mundo. E elas vêm disfarçadas. Então, às vezes a pessoa, como eu sou espiritual. Ih, já caiu na ilusão. Já estava indo bem, caiu tudo de novo. 2028, vai acabar, não adianta. É um prazer estar de volta aqui, realmente eu com aquele sinal fraco ali, né? Mas graças a Deus estamos aqui juntos nossa, muito bom. Agradeço. Boa noite. Até domingo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até domingo. Obrigado.